Pensa em Saúde está de volta. Hoje falamos sobre doença celíaca. Participe com a gente, mande sua pergunta, comentário, depoimento. E lembrando, o telefone para participar é 3209-0119. E o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior, nós conversamos muito sobre o diagnóstico, a importância desse acompanhamento após o diagnóstico. E o doutor Luciano queria complementar alguma coisa com relação ao diagnóstico? Rapidamente, dentro da pediatria, segue esse parâmetro que foi falado, acima de 2 anos, você encontrando os anticorpos, suspendendo, havendo melhora clínica, desaparecimento dos sintomas e negativação dos anticorpos, do exame de sangue, você considera doença celíaca. Agora, abaixo de 2 anos, principalmente 1 ano de vida, no primeiro ano, pode haver alguns resultados, os anticorpos pode ficar um pouco falso positivo e algumas doenças podem simular, que aparecem mais na infância. São as alergias alimentares, que confundem, pode trazer um pouco de confusão. E que os sintomas às vezes são parecidos e às vezes você tem que ficar sem glúten algum tempo, uns 2 anos, ou até que apareça a dentição, a maior parte delas, porque pode interferir a doença celíaca na dentição. Então, esses testes você não deve fazer. Você vai entrar com glúten novamente e repetir a biópsia para ver. É um pouquinho mais complicado. Em crianças menores. Entendi. A gente está vendo aqui dessa importância desse acompanhamento. Porque a pessoa que tem e sabe que tem, mas como a gente até viu aqui na reportagem, de vez em quando dá uma fugidinha e não consegue eliminar totalmente o glúten, enfim, se mantém ali comendo alimentos que contêm glúten. Existem complicações para isso? Para a pessoa que tem doença celíaca, mas continua ingerindo glúten? E o paciente deve ser muito bem informado com relação a isso, porque algumas complicações podem ser mais sérias. Uma vez que o paciente retira o glúten, ele diminui a chance de ter essas complicações. E uma vez doente celíaco, ele tem a chance de ter algumas complicações, inclusive a maior frequência de cânceres nos órgãos da área da gastroenterologia, do trato gastrointestinal. Isso torna-se sério, porque é uma situação que pode ser prevenida por uma conduta alimentar e uma conduta pessoal. Certo. O bom segmento dessa dieta é fundamental. Né? Então, aí existem 2 fatores que devem ser levados em consideração. O consumo consciente, apesar da orientação de não consumir o glúten, e o consumo inconsciente por causa das contaminações alimentares, que muitas vezes nós não temos muito controle sobre elas, e o paciente celíaco tem que ser muito vigilante. Isso pode ocorrer muito frequentemente, né? Às vezes você vai em um restaurante self-service, às vezes a comida tem glúten sem você saber. Ah, sim, claro. Alguns produtos são utilizados para dar consistência. Engrossar mesmo, né? Então, o trigo ele é usado algumas vezes em alguns molhos que acompanham carnes assadas fatiadas. E o paciente, a população em geral, ao ver uma carne fatiada bem sequinha e outra com molho, prefere qual? Com molho. Muitas vezes esse molho tem glúten. Às vezes o restaurante faz um frango assado na cerveja. A cerveja existe uma receita que é tradicional até de frango na cerveja. Ou às vezes já sei de alguns restaurantes que colocam um pouquinho de trigo para engrossar outros caldos, até mesmo do feijão. Para poder pesar mais na balança? Talvez pesar mais, ou então dar uma sensação do caldo tá mais grossinho, tá mais realmente, grossinho, engrossar o fica feijão. um aspecto melhor, né? Difícil. Uma coisa muito comum também é o próprio óleo, que foi utilizado, por exemplo, para fazer uma batata frita. Não tem glúten. Mas se aquele óleo foi reutilizado de um pastel que foi feito anteriormente, que fritou, vai ter problemas. Entendi. Algum empanado, alguma coisa. E uma outra coisa que eu queria deixar claro, que é o seguinte, é impossível uma dieta totalmente sem glúten. Por quê, doutor Luciano? Sempre pequenas concentrações. Mesmo nos alimentos vendidos? Mesmo os alimentos que não contêm glúten, existe uma variação pequena ali. No Brasil, a Anvisa ainda não colocou uma determinação. Por exemplo, na Argentina, para ser colocado como sem glúten, teria que ter, no máximo, uma quantidade mínima lá de 10 ppm, 10 miligramas por litro por quilo. Aqui existem variações. Então 10 partículas por milhão? 10, por milhão, que é igual a miligrama.
E aqui não tem essa especificação no Brasil ainda? Não. Então isso pode variar. Pode ter. Mas deve ser seguido ainda essas normas, porque senão não teria jeito da gente... Além de alimento, é possível glúten em outros... a gente viu ali medicamento, cosmético, pode ter glúten? Cosméticos, aparelhos, substâncias de higiene pessoal, shampoos, né? Shampoo feito à base de proteína do trigo, creme de aveia, né? Hidratantes com creme de aveia, vários outros produtos cosméticos de higiene pessoal podem conter glúten em sua composição. Luva que é usada às vezes na culinária. A luva, essa luva de látex, de látex, às vezes em algumas situações ela tem farinha, aquele pozinho de farinha de trigo. Então você põe para cozinha, para você ter uma higiene maior e tudo, às vezes aquele pozinho ali você está contaminando. Entendi. A pessoa que é doença celíaca, então não necessariamente só o glúten ingerido é que vai fazer mal para ela. Às vezes o próprio contato com a pele já faz. Seria sensibilidade. Isso aí é mais difícil de ter. Mas aí, ele manipulando, por exemplo, o exemplo que eu dei com a luva, vai contaminar os alimentos. Tá certo. E na dúvida, não deve ingerir o alimento. Você está numa viagem, numa estrada, você para num posto, por exemplo, você vai comprar um biscoito. Não tem nem que contém, não contém, você não deve fazer uso daquele. Entendo. Na dúvida. Uma dúvida aqui. A hóstia, né, distribuída na comunhão, ela é feita de farinha de trigo. Então, o celíaco não pode comungar com a hóstia? Ele não pode comungar com a hóstia, mas já há algumas recomendações e determinados setores da igreja já aceitam que o paciente se comungue com vinho, né? A recomendação que eu dou é que o celíaco converse com seu pároco para que se efetive esse desejo, né, de se comungar, né, fazer parte daquele ritual, mas da maneira adequada para a situação em que ele vive. Tá. Eu acho muito importante falar muito sobre essa contaminação cruzada, porque às vezes a pessoa está toda bem intencionada e essa contaminação pode acabar gerando consequências para ela. E vocês citaram de algumas consequências, né, até umas mais graves, mas podem haver manifestações não tão graves, mas, por exemplo, manifestações cutâneas, de pele, isso pode aparecer também na doença celíaca? Isso pode ocorrer. Existe uma situação específica, quando a gente falou sobre doenças associadas à doença celíaca, como diabetes, doenças da tireoide, várias doenças assim de fundo genético, há algumas também de pele, por exemplo, a dermatite herpetiforme. Ela tem essa relação? Uma relação muito, muito importante, inclusive. Tanto é que a recomendação, quando se faz o diagnóstico de dermatite herpetiforme sem doença celíaca no intestino, é também a retirada do glúten da dieta. Mesmo não tendo? Mesmo não tendo, porque há uma associação muito grande. E há pessoas que têm outras manifestações cutâneas, não relacionadas à dermatite herpetiforme, mas podem estar relacionadas. Aí só o tempo também vai dizer e uma investigação mais apurada. A gente acabou de receber aqui um comunicado da Maria Carolina Faria, que foi a que apareceu na nossa reportagem, que desenvolveu a doença celíaca desde cedo, desde nova, que ela diz que já tem algumas hóstias que são feitas sem glúten. Então, já tem igrejas com hóstias sem glúten no exterior também. É bem mais fácil, né? Em Portugal, por exemplo, eles até exportam. Se precisar alguma paróquia, mas aqui, pelo que ela está contando, aqui algumas paróquias já estão com essa produção sem glúten. É bom saber. Mas é importante, agora eu vou querer tocar num ponto assim, um pouco delicado, uma pergunta até que eu vou deixar para o próximo bloco, que é o seguinte, hoje em dia existem inúmeras linhas dentro da alimentação, boa alimentação, nutrição. Existem as linhas que, por algum motivo, resolvem diminuir a quantidade de carboidrato na dieta low carb, dieta paleolítica com mais carne, com mais gordura, e tem as dietas sem glúten. E as pessoas que seguem essa dieta não são necessariamente pessoas que tenham sensibilidade ao glúten ou até doença celíaca. Existe algum risco para essas pessoas que não têm nem a doença, nem a sensibilidade, fazerem uma dieta sem glúten? Mas isso nós vamos responder no próximo bloco, tá certo?
E aproveitamos mais uma vez para te convidar a fazer parte desse nosso bate-papo com a sua dúvida, pergunta ou comentário. Hoje, então, estamos conversando sobre doença celíaca, sensibilidade ao glúten. Lembrando que o nosso telefone é 3209-0119 e o nosso e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique por aí.